Olá, segundo ano, espero que todos estejam bem. Estamos aqui para continuar nossa aula de Biologia 1, capítulo 6, Herança dos cromossomos sexuais. Na primeira aula sobre esse assunto, a gente falou sobre a determinação genotípica do sexo e a gente estudou os principais sistemas de determinação sexual dos seres vivos. E na segunda aula, a gente falou sobre a herança dos genes localizados nos cromossomos sexuais, dando ênfase na herança ligada ao sexo, quando os genes estavam localizados no cromossomo X, e a gente estudou então que no caso dos seres humanos, as mulheres têm dois cromossomos X e os homens apenas um. Por isso que a gente fala, né, herança ligada ao X. A gente tem que prestar atenção se é homem ou se é mulher e se vai ter então a presença de dois alelos ou apenas um. Hoje a gente vai estudar então a herança restrita ao sexo. Ela se chama restrita porque a localização do gene é no cromossomo Y. Então, por isso, restrita. Esse gene aqui se manifesta apenas no sexo masculino. Então, a herança é de homem para homem, ok? Qual exemplo a gente tem? No caso dos seres humanos, todos os genes que estão na porção não homóloga do cromossomo Y, naquela porção que tem genes exclusivos do cromossomo Y. Quais são esses genes exclusivos? Esses genes exclusivos são genes indutores da diferenciação masculina, aqueles genes que fazem o homem ser homem. Por exemplo, um gene que é chamado SRY, ok? Essa é a sigla dele, que significa gene da determinação sexual da região do cromossomo Y. O que esse gene faz? Ele ativa uma cascata de genes que vão levar à diferenciação do sexo masculino. Ele vai fazer com que os órgãos sexuais internos masculinos se diferenciem. No início da formação dos bebês, nós seres humanos, temos gônadas indiferenciadas, tanto as gônadas, tanto órgãos sexuais internos, tá bom? Então, aqui no livro, na página 31, a gente tem uma representação, tanto das gônadas, tanto desses órgãos, que estão chamados de canais de Miller e canais de Wolff, tá? Então, os canais de Miller são precursores dos órgãos femininos e os canais de Wolff são precursores dos órgãos masculinos. E daí, então, na presença do gene SRY, vai desencadear uma cascata de ação hormonal e de ação gênica que vai levar, então, que tudo isso se diferencie nos órgãos sexuais masculinos internos e depois na genitália masculina externa. Na ausência do gene SRY e na presença de alguns outros genes, então, vai levar na diferenciação de uma genitália interna feminina, como aí está mostrando no livro, ok? Então, esse é um exemplo no caso de seres humanos. Na natureza, a gente pode observar aqui, ó, nesse peixe aqui, que é bem comum nos aquários, essa pigmentação aqui na cauda, ela é presente apenas nos peixes machos, porque essa pigmentação, o gene para essa pigmentação está presente no cromossomo Y, tá? Gente, não tem nem muito o que ficar falando desse tipo de herança, porque ela é restrita ao sexo. Está no cromossomo Y, passa de macho para macho. Então, se o filho é homem, herdou o Y do pai, ele vai ter esse gene, apresenta a característica. Se o filho é mulher, não herdou o Y do pai, não vai ter a característica, ok? A gente também tem que falar de um outro tipo de herança que chama herança parcialmente ligada ao sexo. Ela chama parcialmente ligada ao sexo por quê?
porque ela vai estar localizada nos cromossomos sexuais, sim, mas na porção homóloga dos cromossomos X e Y. A porção homóloga, homo, igual. A gente viu bem lá no começo, na outra aula, que os cromossomos X e Y têm uma pequena porção onde os seus genes são iguais. Se os seus genes são iguais, não importa se é uma mulher que tem 2x ou se é um homem, que daí vai ter um x e um y. Ou seja, se é uma porção homóloga, os genes são iguais. E daí então, os genes têm o mesmo padrão de herança, o mesmo comportamento que o que a gente estudou antes de chegar nesse capítulo aqui de genes localizados nos cromossomos sexuais. Então, o padrão é o mesmo de herança, como a gente estava estudando até agora. É como se eles não estivessem aqui localizados nos cromossomos sexuais. Por isso que a gente chama aqui de parcialmente ligada ao sexo. Está nos cromossomos sexuais? Sim, está nos cromossomos sexuais. Mas a gente pode fazer primeiro a lei de Mendel para eles, que funciona do mesmo jeito, tá bom? Por isso que chama parcialmente ligada ao sexo, porque eles estão na porção homóloga desses cromossomos, tá bom? Quais que a gente vai estudar agora? A gente vai estudar dois casos de expressão que são limitadas pelo sexo ou influenciadas pelo sexo. Nesse caso, os genes não estão localizados nos cromossomos sexuais, mas o sexo do indivíduo vai estar influenciando ou limitando a expressão desses genes. E a gente vai entender o que é que está acontecendo. No primeiro caso, então, vamos ver a expressão limitada pelo sexo. Como o próprio nome diz, limitada, o sexo, seja o masculino ou feminino, impede que esse fenótipo se manifeste. Então, qual a localização do gene? Nos cromossomos autossômicos, ou seja, qualquer um dos cromossomos do indivíduo que não seja o X ou o Y, não é o cromossomo sexual. Então, qualquer um dos 22 pares, mas não é o 23º par, que é o sexual. O que vai acontecer? A manifestação fenotípica é em apenas um dos sexos. Então, tem o alelo dominante, tem o alelo recessivo. O padrão de herança é aquele mesmo que a gente aprendeu, daí você fala assim, bom, é para ter esse fenótipo. E daí você olha para o indivíduo e não tem o fenótipo, não se manifesta. E daí você fala, nossa, mas por quê? Por quê? Por causa do sexo. Em alguns casos, até se sabe o motivo, em outros não. Acredita-se que por conta do sexo deva ter um padrão de influência hormonal ou até mesmo de outros genes que vão atuar aí e interagir na expressão desses genes. Um exemplo prático para a gente entender um pouco é uma doença que chama hipertricose auricular. O que isso significa? Pelos na orelha, tá bom? Aquele excesso de pelos na orelha que pessoas de idade se manifestam. Se manifestam não, perdão, que pessoas de idade manifestam. Vocês já repararam que esse excesso de pelos na orelha aparece apenas em homem e não em mulheres? Pois bem, as mulheres possuem os genes, mas o fenótipo não se manifesta. Esse é um exemplo clássico de gene com expressão limitada ao sexo. O genótipo está presente tanto em homens quanto mulheres. Homens e mulheres têm os genes para essa doença, mas o fenótipo, a expressão do gene, ele só vai se manifestar, os pelos na orelha só se manifestam em homens de idade, tá bom? Gente, o próximo, então, a expressão influenciada pelo sexo, o que isso significa? A localização do gene continua nos cromossomos autossômicos, mas a dominância ou a recessividade desse alelo vai depender do sexo, tá bom? Então, por isso que a gente fala influenciada. Então, isso significa que eu tenho dois alelos. E daí você fala quem que é o dominante e quem que é o recessivo? Depende. Em qual sexo você está olhando? No feminino ou no masculino?
Um exemplo clássico que a gente tem é a calvície. Aqui no livro ele traz para a gente o dominante e o recessivo como C maiúsculo e C minúsculo, tá? Isso pode trazer um pouco de confusão, porque daí a gente tem, no caso do heterozigoto, ora o heterozigoto é calvo quando a gente olha para o homem, ora o heterozigoto é não calvo quando a gente olha para a mulher, tá bom? Em algumas outras literaturas, eles trabalham como C1 e C2. Então, eu trouxe aqui para vocês, trabalhando como C1 e C2, para vocês terem o contato com ambas as formas de se trabalhar, tá bom? A gente só tem que prestar atenção, gente, que em um sexo, uma forma do alelo vai ser dominante, e no outro sexo, a outra forma do alelo é que é dominante, ou seja, no heterozigoto, eu vou ter fenótipos diferentes. Então, aqui, ó, por exemplo, o C1 é o alelo da calvície e o C2 é o alelo do não calvo. Então, C1, alelo da calvície, calvície, tá bom. O homem é calvo e a mulher também. C1, calva, tudo bem? Calvo. C2 com C2, alelo não calvo, homem. C2 não calvo, mulher C2 não calvo. Aonde está a diferença? No heterozigoto. Olha aqui, ó. C2, homem é calvo. Então, o alelo C1 aqui, o alelo da calvície, é dominante no homem. E aqui no caso do heterozigoto na mulher, C1, C2, quem que atua como dominante? Ó, não calvo. Então, quem está atuando como dominante na mulher é o C2, tá vendo? Então, por isso que é difícil a gente trabalhar com letras maiúsculas e minúsculas, porque senão aqui na mulher eu ia ter o C minúsculo como dominante. Como que eu explico isso? Tá bom? Então, a literatura de agora em diante está preferindo trabalhar como C1 e C2. Mas tranquilo trabalhar com letras maiúsculas e minúsculas também, tá bom? Gente, por hoje é isso. A gente tira as dúvidas na próxima aula. Até mais!